dia, boa tarde, boa noite, já tradicional cumprimento aí, enfim, já que a gente não sabe a hora que vocês estão assistindo, mais um dia feliz, hoje mais um dia especial, estou aqui com meu parceiro de projeto Sabor e Saúde, o Ari Bucioni, essa referência no mercado de ingredientes funcionais, e hoje com essa super participação da Sara e da Marina, da Solucionária. Depois elas vão falar um pouquinho sobre que soluções que a Solucionária traz para a gente, tá? Mas é uma grande alegria, enfim. Já adianto os meus agradecimentos para quem está assistindo, para quem vai assistir, e se puder compartilhar e dividir com os amigos, enfim, com quem tem interesse, a gente sempre agradece. Hoje o tema é sobre plant-based e não só, muito mais do que isso, tá? Uma alegria estar aqui de novo. Meu nome é Fábio Ferrolho, eu sou representante da empresa Matrix Flavor. Nós trabalhamos com nossos aromas aqui em Portugal, Brasil, Moçambique, Angola. E eu deixo a bola hoje, então, pro Ari, para ele continuar aí com esse bate-papo. Boa tarde, Ari. É isso aí, Fábio. Um abraço para vocês aqui de Lisboa. Opa, tudo bem, pessoal? Aqui é boa tarde, né, Sara? E muito obrigado. Eu sou o Ari Bucioni, eu sou o fundador da NutriConnection, é uma consultoria ligada aos alimentos funcionais, aos ingredientes funcionais, e junto com o amigo Fábio Ferrolho, sabe tudo sobre os aromas. A gente começou com essa iniciativa do canal no YouTube do Sabor e Saúde, partimos de uma despretensão total, mas o pessoal está acreditando no nosso trabalho, e hoje nós temos duas que acreditaram bastante, né? E que vieram aqui nos dar o prestígio, a honra de poder conversar um pouquinho, né? A Sara e a Marina, da Solucionária. Eu tenho absoluta certeza de que nós temos bastante conteúdo aqui, bastante coisa para falar. A gente vai ter que fazer talvez os 2 episódios, como nós fizemos na sessão anterior. E eu tenho absoluta certeza que o tema que elas estão trazendo, além do trabalho que elas fazem no mercado, realmente vai trazer uma aderência muito grande, vai ter uma participação muito grande, e a gente espera contribuir para conhecer um pouquinho mais sobre o plant-based. Vamos ver o que vem aí, né? Então, Fábio, como é que nós vamos começar as perguntas? Você começa? Eu vou pedir para a Marina e para a Sara se apresentarem aí e ficarem à vontade e nos explicarem inicialmente a proposta de trabalho da Solucionária. Para depois a gente começar, então, esse bate-papo. Sara e Marina, bem-vindas. Vamos lá. Bem-vindas e muito obrigado por aceitarem o nosso convite. A gente que agradece, viu, Fábio, Ari. É uma honra mesmo fazer parte dessa rede de conexões tão importante que gera tantos conteúdos ricos, assim. A gente fica muito satisfeita e muito grata pelo convite. Então, a gente, na verdade, que agradece e a gente fica muito feliz de estar fazendo parte dessa troca de ideias, de conhecimentos e experiências. Prazer é nosso. Então, assim, a gente admira o trabalho de vocês, já vem acompanhando há muito tempo, então é uma grande satisfação mesmo. Para resumir um pouco, né, a Solucionária nasceu com a intenção de entregar soluções para as empresas de alimentos e bebidas, mas não simples soluções, né? O próprio nome já uniu solução com revolução, né? Soluções revolucionárias une vira solucionário. Então a gente pensa sempre em o que o seu produto vai trazer de benefício para o mundo, além de ser só um produto, né? Então a gente resolveu que essa nossa missão é auxiliar as empresas de alimentos e bebidas a desenvolver produtos com mais ética, empatia, sempre pensando no bem-estar das pessoas, do planeta, dos animais. Então, a gente viu nisso uma oportunidade de trazer uma coisa que a gente acredita, uma causa, né? Junto com o nosso conhecimento e dar de presente para as empresas, né? Então, acho que é uma missão muito, a gente acredita, né? Ser uma missão muito bonita e juntou o que a gente gosta muito de plant-based, eu e a Marina,
E juntas nesse amor, nessa paixão por fazer essa transformação, fazer parte dessa revolução, a gente se uniu e agora a Solucionária está muito mais forte com a Marina, que é uma super engenheira de alimentos, e que foi justamente essa rede de conexões, esse universo online que me presenteou com a Má, que ela é uma pessoa assim, de muita consideração e que trouxe muito a agregar para a Solucionária. Então, assim, legal. Essa é uma apresentação breve. Eu sou engenheira química, a Marina engenheira de alimentos, e a gente se completa sendo consultoras, transformadoras, entregando soluções em P&D, né, que são pesquisa e desenvolvimento, com foco em produtos plant-based, que é esse universo que a gente tanto gosta. Mar, fico com você. Bem-vindas. Bem-vinda. Primeiramente agradeço a oportunidade de vocês, dessa troca, né? Sempre muito rico. Então, acho que cada um tem a sua parte para colaborar, para a gente trocar, né? Então, apresentando brevemente, né? Como a Sara falou, eu sou engenheira de alimentos. A gente é especialista em pesquisa e desenvolvimento, né? Com foco plant-based. A gente sempre prioriza a sustentabilidade, a saúde, né? Então, é esse foco que a gente quer trazer, né? São muitos desafios, mas acho que isso que motiva mais a gente, né? E acho que a gente se doa muito porque a gente gosta do mercado plant-based como agente de ação na indústria e como consumidor. Então, acho que a gente consegue ter essas duas visões. Acho que é isso. Aí, durante, a gente vai conversando. Vamos lá. Primeiro, parabéns, eu acho fantástico, assim, essa coisa do empreendedorismo, enfim, né, de vocês, parabéns, o projeto é muito bonito. E para começar efetivamente a gente falar um pouco disso, o Sara e Marina, na verdade, enfim, vou direcionar para a Sara agora para a gente ir revezando, tá, Marina? Eu queria, Sara, que você nos desse basicamente do que se trata esse mercado de plant-based tão falado, né? Quando a gente fala em mercado plant-based, nós estamos resumindo ele somente aos análogos de queijos, de carnes, ou até onde esse mercado vai? Então, eu queria ouvir de você esse panorama em geral, por favor, para os nossos ouvintes e o pessoal que está nos assistindo aí também possa entender. Perfeito, Fábio. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, porque quando a gente fala de mercado plant-based, tem um universo tão grande, né? E a gente fica assim, agora teve essa bomba que caiu de plant-based, agora estourou, é uma sensação do momento, mas que a gente já avaliou que vai ser uma tendência, né? Então, assim, já não é mais momentâneo, é uma tendência. Só que se a gente analisar o que é o plant-based, né? A base de plantas que se traduz, né? Assim, no sentido literal, a gente vê que isso vem há muitos anos, né? Então, tudo que for a base de vegetais, que não envolva produtos de origem animal, a gente se resume nos produtos plant-based. Então, assim, é que agora, nessa nova atualidade, né, nesse novo momento, a gente vê o plant-based como os análogos, igual você falou. O que seria esse análogo, né? A gente tentar reproduzir um produto de origem animal por meio de ingredientes vegetais ou ingredientes do reino fungi, que são os fungos, né, as leveduras. Então, assim, são vários artifícios que a gente tem para reproduzir esses análogos, né? A gente tenta mimetizar os produtos de origem animal. Essa é uma vertente. A outra vertente é os produtos que a gente conhece mesmo, igual os vegetais, os legumes, as verduras, que seriam toda parte de uma dieta plant-based, né? Então, assim, a gente sempre gosta de diferenciar o plant-based do veganismo, porque plant-based é aquele caso que você pode ser uma pessoa que consome carne e você consome alguns produtos plant-based também, então ele não é tão apegado a uma filosofia como um todo, né? Igual seriam os flexitarianos, né, Sara? É isso? Sim, inclui, porque o plant-based a gente inclui tudo, né? Então, assim, o plant-based veio, principalmente na questão dos análogos, veio não só para suprir as necessidades de não consumir produtos de origem animal, aquela vontade que você tem, não, hoje eu não quero consumir um produto de origem animal, que seria o caso dos flexitarianos,
também para os vegetarianos e os veganos. Então, assim, dependendo de como você faz esse produto, você engloba um todo, né? Tem essa visão holística. Então, assim, os análogos à base de plantas, eles vieram não só pelos flexitarianos, pelos vegetarianos. Tem o público que é intolerante à lactose, tem o público que é alérgico, né, às proteínas de origem animal. Então, essa dieta, esse estilo de vida, o plant-based em geral, ele engloba vários tipos de produto no mercado. Até as bebidas que são base de frutas. Então, assim, é que o nome ficou muito popular agora, mas isso já vem de muitos anos com os produtos vegetarianos, com os produtos veganos. É como se fosse englobar um todo aí e resumindo esse mercado. Que bacana. Bom, obrigado. Obrigado, Sara, eu acho que uma excelente introdução, né? E eu queria pegar o gancho do que você falou e agora queria perguntar para a Marina, né? Então, os consumidores cada vez mais querem saber o que tem dentro dos produtos, né? Então, conta pra gente o que tem dentro do plant-based, né? De uma forma bem fácil pra gente, Marina. Desvenda o segredo pra gente aí do que tem dentro do plant-based. Por favor. Como a Sara falou, né, o plant-based é um mundo muito grande, né? A gente conhece mais agora pelos análogos, né? Então, para a gente conseguir reproduzir os análogos, por exemplo, a carne, a gente tem a proteína, né, da carne, é difícil de você reproduzir. Então, a gente utiliza uma proteína texturizada. Antigamente, a gente era mais abundante em soja. Agora, a gente está explorando um pouco mais a ervilha, né? Então, para análogos, a gente usa a texturizada para ter essa similaridade com a carne, né? A gente pode utilizar proteínas vegetais em pó, como ervilha, soja também, arroz, e a gente está explorando muito mais, né? A fava, tem alfarroba, abóbora, girassol, tem uma infinidade aí de... Carne de jaca. Exato. Tem uma infinidade de soluções, né? Combinações também, por exemplo, você pode utilizar proteína de arroz com a ervilha, porque daí você consegue um aminograma completo, dependendo se é um produto doce, salgado, algumas vão melhores. Então, a gente utiliza bastante dessas proteínas. Aí, o que é já conhecido, né? A gente agrega gorduras, aromas, fibras, né? Mas, basicamente, para os análogos de carne são as proteínas. E os análogos de leite a gente utiliza, tá vendo bastante, utilizar as oleaginosas, né? Castanha de caju, grãos também, como aveia, arroz. Então, acho que tem uma infinidade do reino vegetal que a gente consegue explorar e combinando com outros ingredientes, né? Para criar produtos bem legais, assim. Eu tenho uma curiosidade, continuando com você aí, Marina, na verdade. Eu tenho começado a ver muita coisa também agora, não só de análogo de carne, por exemplo, carne de vaca, carne bovina, mas eu começo também a ver alguma coisa de peixes, né? Enfim. A minha pergunta as fontes dessas substituições para análogos, por exemplo, de peixes, são as mesmas ou não? Hoje se trabalha basicamente com fontes diferenciadas. Eu acho que o mais da carne bovina, de frango, os tecidos são diferentes, né? Então, é um pouco difícil, né? Então, eu mesma sinto muita falta, eu gosto muito de peixes, ainda consumo, mas eu gostaria de diminuir. Só que ainda tem muitas falhas nas formulações, questão de sabor também, né? Esse sabor de mar, eu acho que as algas estão vindo bastante para ajudar nessa questão, né? E porque também os peixes também têm uma variedade, né? Você vai reproduzir um salmão, tem um sabor, o atum, um sabor. Então, acho que é um pouco mais complexo do que as proteínas bovinas, de frango ou de porco, né?
Sara, se você tiver algum complemento. Se você me permite até, Marina, até antes de passar para a Sara, eu já vou aproveitar e me dar uma outra pergunta para a Sara, que está englobado nisso. Na verdade, quais seriam, Sara, para você, os grandes desafios tecnológicos dentro desse mercado hoje, né? Que eu acho que isso acho que dá pano para manga e tem assunto para muita coisa aí, né? Exato, né? Pegando o gancho do que a Marina falou, né? Eu chamo a Marina de Mar, eu não consigo chamar ela de Marina, porque já conquistou meu coração e eu gosto sempre de chamar o nome reduzido. Enfim, esses desafios tecnológicos, igual vocês bem mencionaram, seria sempre reproduzir o equilíbrio nutricional, a textura e o sabor. São, assim, as grandes dificuldades tecnológicas de se fazer esse tipo de produto. Ok. E a sua pergunta, Fábio, sobre são os mesmos ingredientes, são... Basicamente, sim, seriam os mesmos ingredientes. O que vai mudar é a aromatização, o que vai mudar são os corantes, alguns tipos de aditivos, mas o que é essencial nesse tipo de produto é o processo. Então, por exemplo, se você vai reproduzir um hambúrguer, é muito mais fácil, porque ele é um produto que tem um processo mais grosseiro. Então, se você coloca as proteínas no equipamento, no moedor, é um processo mais grosseiro que você vai moldar depois e fica o produto. Então, na hora que você grelhar ali e partir, ele não vai se despedaçar e tudo mais, mas você não precisa de uma característica de composição, igual se você pensar num bife, num filé de salmão, que tem aquelas camadas entremeadas de gordura, que tem a textura do músculo, que tem uma textura mais fibrosa, tem uma textura mais molinha de outro lado. Então, assim, é uma estrutura muito mais complexa você pensar num filé, num bife. Então, assim, o que a gente consegue hoje de tecnologia, já tem a impressão 3D, que usa dessas mesmas matérias-primas, né, dos amidos, das fibras, das proteínas isoladas, e você muda o processo, porque uma impressão 3D, ela consegue você programar ali no computador, olha, nessa camada tem a gordura, e aí a própria impressão ela já coloca o filete de gordura, o filete de músculo. Então, com um processo mais delicado, a gente consegue ter produtos mais delicados. Agora, o difícil é a escalabilidade disso, né? E aí, então, o grande desafio é você ter uma tecnologia que consiga fazer essa textura. Se você vai para os produtos processados, né, que seriam os hambúrgueres, as linguiças, a gente faz um processo mais grosseiro de moer esse processo, depois vai para uma estufa. Então, você consegue reproduzir ali, porque realmente o produto carne também passa por esse mesmo processo. Agora, você reproduzir algo natural que você tem, o bife, o filé, é muito mais complexo. Então, são muitos desafios. E o que a indústria vem? Não só unindo a tecnologia de equipamento, de processo, com tecnologias de aromas, de corantes. Então, acho que isso, englobando total, a gente consegue resolver muitos problemas, mas a gente tem muitos desafios ainda pela frente. E você mesmo, Fábio, até já lembrei agora de algo para te perguntar, né? Falou em aroma, sobre a importância, né, desses sabores, né, para a gente reproduzir nos produtos, porque não basta só a tecnologia para você reproduzir um músculo junto com uma proteína. Ou no caso dos queijos, que a gente tem aquele derretimento, a elasticidade, a gente consegue, a dificuldade tecnológica é reproduzir essas texturas, mas reproduzir o sabor. E você, especialista, né, em produtos, em aromas, acho que essa pergunta seria bem pertinente. Não, bacana, eu agradeço. Vou tentar dar uma pincelada no seguinte sentido. Isso é uma coisa que a gente sempre conversa em todos os episódios, isso é uma coisa comum, né? E o Ari fala uma coisa muito interessante, né? Não basta ser saudável, tem que ser gostoso, né? Então, isso é fato, né? Não basta ser plant-based, mas tem que agradar, né? Tem que ser gostoso. Para quem quer que... Independente se você está comendo um produto com uma questão de trazer alguma funcionalidade ou de trazer algum benefício de saúde, por que não ele vir aliado efetivamente a um bom sabor? Então, assim, eu tenho visto e acompanhado desde muito tempo já, assim,
A indústria de aromas hoje ela está muito preparada para fornecer esse tipo de soluções, né? Eu tenho visto uma riqueza de perfis de aromas carnos riquíssimos, né? Outro dia eu tive a oportunidade de degustar um aroma de churrasco, na verdade, que sinceramente falando, parece que eu estava experimentando o pó, simplesmente o seasoning. Ele transmitia completamente toda a percepção de gordura da picanha, de sangue, nota de gordura, nota de grelhado. Hoje você consegue criar e conferir completamente todas essas notas, né, em termos com as mais diversas reações de Maillard e outros tipos de aromas e reações que a indústria de aromas faz. Hoje é muito plausível e muito possível você oferecer isso, né? É claro que o que eu falo sempre é sobre a importância de um trabalho de 4 mãos, né? Entre a indústria e entre o cliente e entre a casa de aroma, né? Não existe uma solução única e milagrosa que sirva para todos os produtos, para todas as bases e para todos os clientes, né? E por isso a indústria de aromas ela tem que trabalhar em conjunto com os clientes para chegar a um ponto ideal. E também, aproveitando e falando sobre sabores, até mesmo em termos hoje de sabores de pescados, existe sim já uma tecnologias que usam extratos marinhos para conferir sabor, inclusive dando essa questão de diferenciação de sabor, se é o salmão, ou se é um atum, ou se, enfim, são tecnologias próprias, muitas vezes patenteadas por uma ou outra casa de aromas, né, cada uma com as suas particularidades. Mas sim, o importante é a gente saber que o mercado, a indústria de aromas nesse sentido, trabalha em prol dessa onda e trabalha de forma forte, né? Tanto para os produtos carnes quanto para os produtos lácteos, no sentido de saborização e no sentido principalmente também de mascarar off-notes, para que você tire algum residual, principalmente quando você usa soja, alguma coisa desse sentido. Então, dando um panorama geral, acho que basicamente é isso, sabe? Legal. Muito legal, Fábio. Ai, desculpa, eu falei antes. Não, eu queria só dar na verdade, a gente derivou aí para o lado dos aromas, né? Mas eu ainda fiquei com algumas perguntas, algum ponto aí para perguntar para a Marina, né? E, Marina, no caso dos análogos, né? A gente sabe que as gorduras são muito importantes para a promoção do sabor, né? Mas se eu quiser um produto com menos gordura ou por qualquer motivo eu não queira usar a quantidade total de gordura, existe possibilidade para essa substituição? Como é que você vê esse aspecto tecnológico da substituição da gordura? Legal. Então, a gente tem que pensar que carnes, queijos, né? A gordura está bastante presente e a gordura é importante pelo sabor, né? Por exemplo, se você pegar um queijo amarelo, tem bastante gordura, ele é muito mais saboroso do que um queijo branco, né? Então, não dá para a gente tirar totalmente a gordura, né? Tanto por questões tecnológicas quanto de sabor, mas a gente pode usar ingredientes que conseguem substituir, né? Como, por exemplo, as fibras. Elas têm algumas fibras que agem como gordura, então agrega a questão tecnológica e a questão da saudabilidade, né? Sem perder o sabor. Então, acho que é importante, o que a Sara falou, ter esse equilíbrio, né? Porque às vezes a gente tira, fala, quero sem gordura, e aí fica um produto sem sabor, seco, né? E aí fala, é saudável, mas não é gostoso. Então é importante esse equilíbrio. A Marina já pegou aí, ó. Não, tem que ser, deve ser saudável, né? Mas desde que seja gostoso também, né? Eu até estava falando com a Sara esses dias, não sei se vocês viram, a versão 3.0 da Fazenda Futuro, eles foram indo melhorando cada vez mais. Então agora tem uma versão com menos gorduras, menos sódio. Então é isso, ainda continua saboroso, mas sempre tem
um ponto de melhoria, né? Eu acho que é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, isso é o que é mais interessante de toda a nossa indústria, né? A gente não para e a tecnologia ela vem vindo e cada vez possibilitando mais criações e melhorias em todos os aspectos, né? Seja de sabor, de textura e de tudo isso, né? É bem interessante isso, né? E, Marina, pegando, digamos, isso que você falou, né? A substituição de gordura por fibras, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com substituições, porque hoje nós estamos falando em funcional, mas a gente tem que lembrar que há uns 20 anos atrás o tema era light e diet, né? Então o diet era 100 e o light era o reduzido, né? Hoje a gente até gosta de falar mais de bem-estar, porque de tanta coisa, tantas categorias que se criaram, fica difícil você diferenciar, né? Mas eu achei muito legal esse seu comentário de colocar fibra, né? E realmente a fibra é hoje, sem sombra de dúvida, dos ingredientes que tem uma ação na mudança da fisiologia do nosso organismo, acho que é o ingrediente mais utilizado, né? Especialmente as fibras solúveis, que vieram e depois das insolúveis, né? A gente nunca teve aquela noção de pegar um pouco de fibra, colocar dentro de água e ela se dissolver, né? Solubilizar. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de ver um copo com água e dizer, aqui dentro tem fibra, né? E eu acho que para essa categoria dos plant-based, o uso de fibra só pode trazer um benefício importante, um benefício funcional que vai efetivamente ajudar o processo e dar um produto de mais saudabilidade. Então, pegando carona um pouco aí no que você falou, eu iria mesmo para essa questão da saudabilidade, mesmo que eventualmente a retirada da gordura possa provocar uma mudança no produto, mas seguramente esse produto vai ser mais saudável. E até agrega porque as carnes animais não têm fibra, né? Então acaba agregando ainda mais ao produto, né? Exatamente. E agora eu acho que a gente vai ter que tocar num assunto aí que tem gerado muita polêmica e o Brasil é o responsável por isso, porque nós temos aqui um professor que desenvolveu um conceito do ultraprocessado, né? E realmente esse conceito parece que se alastrou no mundo inteiro e ele gerou muita dúvida, né? Muita questão de por que o ultraprocessado, né? E, na verdade, se a gente pensar bem, tudo é processado, né? Ou mais ou menos, tudo é processado, né? Mas como é que você, Sara, vê essa questão junto ao plant-based? Vai pegar mais fogo ou a gente tem como dar uma explicada melhor para o consumidor? Porque sempre falta informação para o consumidor, né? Queria ouvir a tua opinião nesse sentido. Deixa eu só, antes da Sara responder da Marina, só fazer uma observação. Eu estou vendo que o assunto está bom e que talvez a gente vá para um segundo episódio, pelo jeito, né? Então, já foi. Mas vamos lá, vamos talvez tratar os desse convidados tema. nos dão o prazer de continuar com a gente, né? Por isso que é bom, mas vamos lá. Perfeito. Ari, é aquele caso, né? Você disse que um conceito trazido por um professor se alastrou ao redor do mundo. E a gente sabe por aí também que tem muita má interpretação de alguns conceitos e que a gente não gosta dessa desinformação que a gente chama. Então, por isso que a gente vem aqui, acho que pessoas técnicas e pessoas que gostam de gerar conteúdo, de compartilhar conhecimento, é nossa função desmistificar tudo isso, né? Então, assim... Obrigação, na verdade, né, Sara? Desculpa te cortar, mas quase que uma obrigação nossa, né? Discutir isso e, enfim, sem querer gerar polêmica, não é esse o objetivo, né? Exatamente.
Porque os produtos ultraprocessados, se a gente for pensar, se a gente não tivesse eles, a gente não teria a maioria dos produtos que a gente consome ao longo do dia. É verdade. No supermercado. E é aquele caso, criou-se um conceito de que um produto ultraprocessado tem uma lista de aditivos muito grandes, ou que tem uma lista de ingredientes muito grandes, e principalmente que não tenha uma tabela nutricional equilibrada, né? Uma composição nutricional equilibrada. Então, se a gente pensar nisso tudo, um produto que passou por vários processos de refino, processos tecnológicos, então ele seria um produto ultraprocessado. O que não significa que esse produto ultraprocessado faça mal para a nossa saúde. Porque também a gente tem que pensar no macro, né? A gente não consome esses tipos de produtos todos os dias. Independente se ele for plant-based ou se ele for de origem animal. Você sabe que não se deve comer uma linguiça defumada todos os dias, mesmo ela sendo de origem animal. Então, tem um equilíbrio, né? E isso se aplicaria também para os produtos plant-based. Então, assim, só que algumas coisas que eu vejo de benefício, igual a Marina muito bem citou, que um produto carne não possui fibras. Então, isso já é um grande aporte nutricional que a gente tem. A gente consegue fazer com o uso dos aromas, igual eu lembro muito bem de uma pessoa que falou assim, nossa, meu filho nunca comeu beterraba, e com um hambúrguer que tem a saborização ali, ele comeu uma beterraba. Então, se a gente mudando o formato, que seria esse ultra processado, a gente traz outros benefícios que você pode comer uma beterraba, só que ela sofreu uma modificação. Então, assim, acredito que a gente ainda tem muito para desmistificar, e a nossa função, a nossa obrigação, trazer esses pontos de que, se você usa um aditivo, ele tem uma função tecnológica e não necessariamente ele é ruim. Por exemplo, uma goma guar, ela é um produto praticamente natural, assim, é uma fibra, e você usa como um apelo tecnológico ali, que vai dar uma estrutura para o seu produto. Então, a nossa missão agora é explicar o que é o uso de cada produto, porque a gente não consegue fazer um produto plant-based sem usar os aditivos, sem usar a tecnologia, sem usar os aromas, sem usar os corantes, entendeu? A gente precisa de tudo isso, toda essa tecnologia para conseguir gerar esses produtos. Eu acho bem interessante essa abordagem, né? Porque realmente o consumidor precisa de mais informação, né? E muitas vezes as informações que acabam chegando mais depressa são aquelas que se apresentam com maior complexidade para o consumidor, né? Então a gente tem que gerar uma comunicação que faça com que ele entenda e ele não tenha medo de consumir, porque o medo de consumir provoca o desabastecimento e isso provoca uma crise nutricional bastante pesada. Fábio, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei aí? Não, sem problema. Eu quero fazer parte do papo também, né? Porque, enfim, eu falo demais. Então, assim, eu acho importante a gente reforçar, assim, e dar essa segurança para o consumidor comum, para o consumidor que está um pouco mais à parte, vamos dizer assim, do mundo diretamente nosso, que, assim, nós temos organismos muito sérios que regulam todos esses aditivos e todas essas substâncias, né? Então, se eles estão na indústria, é porque efetivamente eles foram testados, retestados, aprovados, enfim, por órgãos sérios, enfim, e que funcionam, né? Porque senão nós já teríamos diversos problemas. E assim, ele é tão sério porque, assim, às vezes eu ouço de ouvir falar, mas tal ingrediente foi descoberto que faz mal. Ótimo, isso significa que o organismo está funcionando, porque ele entendeu depois de um certo tempo que sim, este aqui não vai servir mais, enfim, então tira ele, né? Ou seja, é uma autorregulação que é importante, né? Nós sempre temos que melhorar, mas é justamente a gente saber que a gente pode confiar nesses organismos, né? E deve confiar, é gente muito séria, é algo científico efetivamente, né? Fábio, quanto tempo nós temos aí na nossa nesse episódio de hoje, só para a gente ver se funcionar? Eu, na verdade, acho que não temos muito mais tempo. Que pena! Tem tanta coisa para falar ainda. Eu queria agradecer imensamente a participação da Sara e da Marina nesse primeiro episódio. Foi fantástico, fabuloso.
assim... Não, mas só começamos, a gente precisa continuar. Então, assim, eu convido vocês que estão assistindo aí agora para que vocês nos acompanhem na semana seguinte, porque certamente a gente vai ter mais um episódio, quem sabe mais outros, enfim. E a gente agradece imensamente. Deixo com vocês aí rapidamente para se despedirem também. Sara, Marina, para este episódio, qual é a mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes aí? Eu agradeço, acho que tem muito papo ainda para a gente falar, mas eu acho que a gente tem que, essa conversa de mão dupla, né, entre o consumidor, entre a indústria, a gente tentar fazer o melhor e achar um equilíbrio, né? Bacana. Exatamente, equilíbrio é tudo nessa vida e a gente nunca analisar uma coisa isolada, né, do ponto de vista isolado, pensar no todo, ter uma visão mais holística das coisas, buscar esse conhecimento. Então é o que eu falo, investiguem o rótulo, mas não fiquem assim, tem uma lista de ingredientes muito grande, mas por quê? Pensar na lógica desse produto, pensar em equilibrar esse consumo se você for consumir um produto mais indulgente. Então, acho que tudo isso que a gente tem que transmitir é equilíbrio. Equilibrem as suas dietas, equilibrem a sua rotina, equilibrem o planeta, né? Os seus serviços. Exatamente. Então, acredito que é muito mais a gente pensar nisso do que pensar em um ultraprocessado. Tem ingredientes, aditivos que já provaram que são maléficos, mas a gente tem outras alternativas muito boas. Então, a nossa função é desmistificar e proporcionar esse equilíbrio por meio dos produtos. Então, revolucionar a alimentação e conseguir fazer com que você tenha o bem-estar, o sabor, a funcionalidade, tudo junto, né? Então, muito obrigada, a gente fica muito feliz e aguardamos ter convidados para os próximos episódios. Não, já está convidado, já vamos. Não esqueçam de compartilhar, dividir, enfim, passar para os seus amigos e a gente nos vemos e nos encontramos então no episódio seguinte. Grande abraço para vocês, gente. Obrigado, Sara, Marina.